paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Chegamos na nossa terceira lição da nossa revista da editora Betel, que esse trimestre, o terceiro trimestre de 2021, tem como título Triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida. Chegamos à lição de número 3, e a lição de número 3 tem o título de Uma Atitude de Fé. Eu e você precisamos ter atitudes de fé. E aqui nós vamos discorrer sobre a história daquela mulher que padecia de um mal tão grande há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. Mas Deus teve a misericórdia dela, porque dela gerou fé e indo ao encontro do Messias, do nosso Yeshua, ao tocar na sua orla, ela foi curada. Mas nós vamos entender por que essa mulher foi por trás, por que essa mulher é excluída, por que ela não podia viver no ambiente familiar, não podia viver no ambiente da sociedade, não podia viver no ambiente religioso. Nós vamos entender isso aqui através da palavra de Deus e entender que esse ato de fé, ou uma atitude de fé dessa mulher, sirva de exemplo para mim e para você no dia de hoje. Fica por aí, aproveita para pegar a sua revista, se você não tem, você acompanha ponto a ponto, como aqui é uma sala, uma escola bíblica dominical. Esta lição será aplicada no dia 18 de julho. Vá à sua igreja, sente em sua sala, participe, compartilhe com os seus professores, porque o intuito do canal Bíblia para o Cotidiano não é tirar você da sala de aula da sua igreja, mas sim agregar conhecimento. E como eu digo por aqui, juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento para nós podermos crescer na graça e no conhecimento. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, porque semanalmente nós colocamos vídeo da revista da editora Betel. Toda segunda-feira, toda terça, aula ao vivo. Eu e o presbítero Alex fazemos uma live aula da revista da CPAD. Diariamente você tem vídeos trazendo leituras complementares que vai ajudar você no desenvolver desta lição. Já está o de hoje, segunda-feira, amanhã até sábado. No domingo nós fazemos a oração que a revista nos pede. Bíblia na mão, copo de água, caderno, tablet, computador, o que você tiver em mão. Anote, para que você possa crescer com esse aprendizado dessa mulher. Vem comigo. Meus queridos e amados irmãos, chegamos à lição de número 3 e hoje nós temos o título de Uma Atitude de Fé. E a atitude de fé que nós temos hoje vai trazer o âmbito da mulher que foi tocar no manto de Jesus para que fosse curada. Mas vamos entender todo esse contexto e o que aconteceu para que essa mulher criasse fé, esperança para ir atrás de Jesus, o Messias tão esperado. E por que tocar na orla? Porque não poderia ter gritado, feito Bartimeu? Essas são algumas perguntas que nós vamos responder nesta lição. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Primeira parte desse versículo do nosso texto áureo, que é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você tem que ter fé. Essa é a primeira parte. Segunda, Deus fala que é galardoador daqueles que o buscam. Deus presenteia, Deus dá presente àqueles que buscam a Ele. Esse é o nosso texto áureo. O bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista desse trimestre, dessa revista da editora Betel, ele coloca uma verdade aplicada para que eu e você possamos aplicar em nossa vida e viver nessa confiança que Deus pode nos
nos sustentar, que Deus pode nos colocar cada vez mais perto dele, se nós nos movermos com fé. Ele coloca aqui assim, ó, o resultado da fé que produz a atitude de permanecer e obedecer a Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Essa aqui é uma passagem bíblica que Paulo deixa bem claro. Aquilo que não subiu ao coração do homem, nem os olhos, nem a sua mente pode imaginar, é aquilo que Deus tem para mim e para você. Então nós possamos acreditar e colocar em prática a nossa fé em ação. É o que nós precisamos. O nosso texto de referência, o texto que nós vamos nos basear, se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5. Lembrando que essa história dessa mulher, a mulher que vai tocar no manto de Jesus, na orla de Jesus, ele está escrito nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. Você vai encontrar essa história. Então você pode até acompanhar em outra passagem bíblica, mas a que nós vamos ler hoje é a que está escrita no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo 25, começa assim. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando nisso, antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar em seu vestido, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. Versículo 34. E disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Essa aqui é o nosso texto de referência. O texto da mulher que se moveu para querer tocar na orla do vestido de Jesus ou tocar nas vestes de Jesus. Agora a pergunta é, por que essa mulher ela sentiu a necessidade de tocar na orla? Por que na orla do vestido? Por que tocar no vestido? O que essa mulher tinha em mente? Será que foi apenas uma atitude de dizer, eu vou tocar nas vestes dele e serei curada? Ao ponto que eu tocar, a cura virá sobre mim? Ela tirou essa ideia de sua cabeça? Ou ela, por ser uma mulher israelita, por ser uma mulher judia, ela sabia da grande promessa que estava sobre o Messias? O Yeshua viria com uma promessa. E essa mulher, que é para trazer o contexto histórico para você, ela era israelita, ela era de Israel. Ela sabia que a promessa de vir o Messias ia trazer para ela, ou para a população de Israel, uma esperança. E eu quero aqui, e onde é que está essa esperança? Livro de Malaquias, capítulo de número 4, o versículo de número 2, que diz bem assim, mas para vós, os que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e sairás e saltarás como bezerros cevados. A primeira parte do versículo, ele vai dizer que o Messias, o Yeshua esperado por Israel, diz que os que temessem ao Senhor saberia que nas suas vestes ou nas suas asas, nos seus 4 cantos da sua veste, haveria cura. Por isso que essa mulher, ela diz, se ele é o Messias, ao tocar nos 4 cantos da sua veste ou em uma delas, se ele for o Yeshua esperado, eu serei curada. Porque essa é uma promessa de Malaquias, remetendo a Jesus. E Jesus teve
com o Messias esperado, das suas vestes saiu virtude. Então essa mulher, ela não estava em uma atitude desesperada, mesmo ela estando avulso. Ela tinha consciência que se aquele homem que estava passando, que ela ouvia falar, fosse o Yeshua esperado, se ela tocasse em suas vestes, nos 4 cantos, um dos 4, ela seria curada. Então, a primeira lição que nós temos dessa mulher é que ela conhecia as Escrituras. Ela sabia das promessas que estavam sobre a sua vida. Lição: será que nós sabemos as promessas que Deus tem para nós? Será que nós estamos alicerçados nas promessas e acreditando que o nosso milagre virá, acontecerá? Essa é a grande pergunta que fez aquela mulher se mover daquele seu lugar de estar reclusa, de não ter ali parentes, porque nós vamos entender todo esse contexto, está aqui na Bíblia, o porquê que aquela mulher não podia estar naquela multidão. Mas ela conhecia uma promessa, que nas vestes do Yeshua haveria cura. E ela tocou, acreditando que aquele era o Yeshua esperado. E a sua cura foi alcançada. Essa só não chegou nem introdução, irmão, para você ver como é importante aprender sobre esta mulher, que às vezes a gente escuta superficial, mas é uma aula aprendendo desta mulher. Eu quero lembrar a você que a nossa revista ela tem um pedido de oração. Essa oração eu coloco todos os domingos, então se você acompanha o nosso canal, sabe que já está aí no canal. Mas o motivo de oração esta semana está dizendo aqui: ore para que a sua fé em Cristo aumente a cada dia. Eu já fiz essa oração, então não vou repeti-la. Se você quer ouvir, você depois que acabar essa aula, você vai aqui no canal mesmo, vai estar lá, foi colocada domingo pela manhã. Mas a oração é importante, pedindo para que a nossa fé ela venha aumentar em Jesus Cristo. Agora entrando na nossa introdução, agora chegamos sim na nossa introdução. O que fazer quando as esperanças se acabam? Durante 12 anos, essa mulher padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua, que debilitava a sua vida, consumia seus bens e lhe roubava a paz. Marcos 5:25. Ela gastou tudo. Mas a pergunta do qual essa lição nós estamos aprendendo aqui, triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida, o que podemos fazer quando a esperança acaba? É confiar em Deus. A nossa esperança, ela tem que ser firmada em Deus. Lembrando que o nosso texto áureo vai falar em Hebreus 11:6, que diz que é impossível agradar o nosso Deus sem fé. Então tenha fé que Deus vai resolver a sua causa, que Deus vai te trazer de volta ao asseio de sua família, mesmo que você tenha um problema impossibilitando de você estar no meio da sociedade, estar no meio do âmbito religioso, estar no meio da sua família. Deus está dizendo: eu mandei o Yeshua, e se você tocar nele pela fé, ele vai restaurar você e te inserir novamente em todos os contextos do qual antes você vivia. Amém. O nosso primeiro ponto vai dizer a condição humana. Vamos entrar no aspecto histórico da vida dessa mulher ou da vida do povo de Israel, biblicamente falando. Aqui nós começamos dizendo assim: uma das mais conhecidas passagens bíblicas do Novo Testamento, a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, é um exemplo da condição de muitas pessoas hoje. Como eu falei para você, essa história nós estamos no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Você pode encontrar a mesma história, chamada de livros sinóticos, ok? Essa mulher, ela representa muitos de nós hoje, muitos daqueles que saíram da presença de Deus porque apresentaram um problema. Mas de vez de procurar sanar esse problema com Jesus, foi precisar de ajudas humanas.
foi procurar recursos, como diz o texto, gastou tudo que tinha e foi de mal a pior. Porque primeiro se busca os recursos humanos antes de se buscar a Deus. Então muito se encontra no contexto desta mulher, que primeiro gastou tudo que tinha antes de procurar aquele que pode resolver tudo. No nosso ponto 1.1 diz assim: uma dificuldade a ser tratada. Eu quero ler um pouco do que está na revista, porque já que estamos aplicando essa lição, eu faço questão de ler alguns pontos e trazer os nossos pontos de vista, trazer o que nós conhecemos da palavra, como eu gosto de dizer, juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento e crescer no conhecimento do nosso Deus. O nosso ponto 1.1 diz assim: enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, quero mencionar daqui a pouco, príncipe da sinagoga, somos apresentados à história de uma mulher que sofria de uma doença incurável. Seu nome e idade não são revelados, somente o mal que lhe afligia e o tempo que padecia por causa dessa enfermidade, 12 anos de uma hemorragia contínua. Para falar um pouco de Jairo, essa mulher ela tem um encontro com Jesus um pouco inusitado. Por que inusitado? Porque quando Jesus chega naquela província, o príncipe da sinagoga, por nome Jairo, vai procurar Jesus dizendo que sua filha está para morrer. E Jesus diz para Jairo: eu vou até a sua casa. Vamos até lá. Só que no percurso da entrada da cidade até a casa de Jairo, nós somos apresentados ali por essa mulher, que no meio do caminho quer ter o encontro dela com Jesus. E vai lá e toca em Jesus. Mas só que Jesus estava lá a pedido, aliás, Jesus estava cumprindo um pedido do príncipe da sinagoga de ir até a sua casa. Mas aquela mulher apareceu na história e antes que Jesus realizasse o milagre da filha de Jairo, que ele realizou, ressuscitou a menina, a filha de Jairo, essa mulher entra na história e podemos dizer que rouba a cena antes do grande ato de ressuscitar a filha de Jairo. Então, o que eu quero ensinar para você hoje? Que mesmo que tantos outros estejam recebendo o seu milagre, não vai impedir você de tocar em Jesus pela fé e receber também. Talvez alguém ali na igreja ou aqui nessa aula esteja sendo tocado e você diz: nossa, que bom que o irmão foi curado, que a irmã foi curada, que o milagre aconteceu na vida dele. E nessa declaração de milagre que você está ouvindo, o seu milagre também chegar. Foi o que aconteceu com essa mulher. Porque Jesus estava indo à casa de Jairo fazer um milagre e ela aparece na história e não queria ser vista pela sua condição e também recebeu o milagre. Então hoje, que você receba o seu milagre, mesmo ouvindo o testemunho de outros, o seu milagre está a um toque de fé em Jesus. Receba, creia que Jesus ainda hoje pode curar, pode tirar você da margem da sociedade e trazer você para o centro da vontade de Deus. Continuando aqui o que o bispo Abner coloca: quando hoje, no meio da multidão, assim como aquela mulher, tem uma dificuldade a ser tratada, um problema a ser resolvido. Quantos assolados e preocupados estão à nossa volta sem saber o que fazer? Quantos? Essa pandemia é o maior sinal. Pais, mães, filhos, sem saber o que fazer. Estão perdidos. Mas eu quero dizer, mais uma vez, que Jesus está passando, que Jesus está presente, que Jesus está aqui nessa sala, Jesus está aqui nessa aula, Jesus está aqui neste canal para dizer: apenas toque em mim, porque eu sou o Senhor, eu sou o Yeshua esperado, o Yeshua que pode trazer a cura e transformar as vidas. Eu quero
trazer à sua memória, se você já sabe, e se você não sabe, você aprender. Que Jesus estava indo para a casa de Jairo ressuscitar a filha de Jairo. Eu não sei quantos sabem, se sabe vai trazer a memória. Olha que interessante, meus irmãos, como é a palavra de Deus. Diz o texto que a filha de Lázaro, de Jairo, tinha 12 anos. E você lembra que a gente leu aqui quantos anos padecia esta mulher com fluxo de sangue? 12 anos. Que coincidência, não? Podemos dizer? Não. Do mesmo tempo, o que eu quero ensinar para você aqui, o mesmo tempo que Jairo, o príncipe da sinagoga, estava feliz por gerar um filho e dar continuidade à sua linhagem, feliz porque gerou um filho, na outra ponta existia uma mulher que estava cada vez mais triste por não poder usufruir do seu convívio. 12 anos 12 anos de alegria pela parte de Jairo e 12 anos de tristeza pela vida desta mulher, como está escrito aqui, não tem nem nome. Veja como é a vida. Um com 12 anos de alegria, outro com 12 anos de tristeza. Porém, aquele que tinha 12 anos de alegria agora estava triste. Mas aquela que passou 12 anos triste por não poder se envolver, ia restaurar a sua alegria naquele momento, ao tocar em Jesus. Então a vida às vezes nos coloca nesse meio de pessoas tristes e pessoas alegres, mas que todas elas podem recuperar sua alegria em Cristo Jesus. Vamos para o 1.2. Resolvendo os problemas por conta própria. Aqui eu quero ler um pouquinho do texto e mencionar o que eu já falei, reafirmar o que eu já falei, que diz assim: a Bíblia nos diz que esta mulher havia recorrido a muitos médicos. Lucas, o médico, escreve que ela gastou todas as suas economias e não obteve cura. Lucas 8:43 faz esse relato. Marcos comenta ainda que ela piorou. Quando enfrentamos uma situação difícil e não encontramos rapidamente a solução, é comum ficarmos desesperados. Sim, há vários exemplos bíblicos de pessoas que agiram principalmente tentando resolver a situação por conta própria. Aqui a Bíblia, a nossa revista cita alguns e vamos lembrar: Abraão e Sara, quando a promessa de Deus estava demorando na visão deles de ser cumprida, que Deus prometeu para Abraão e Sara que deles geraria uma grande nação, e Sara já tinha 90, Abraão tinha 100, essa promessa ainda não foi cumprida. Então é dado Agar e nasce Ismael, e Deus não estava satisfeito porque eles passaram, mas mesmo assim Deus não abandonou Ismael. Essa é uma história que quis resolver com as próprias mãos. Temos também Jacó, que desde o ventre Deus já tinha falado que o menor reinaria sobre o maior. Mas Jacó foi lá e enganou o seu pai para receber a bênção no lugar de Esaú, de ser o primogênito. Mas ele já era o escolhido de Deus, lembrando aqui. Mas também agiu com suas próprias mãos. Outro que agiu com suas próprias mãos, Saul. Saul tinha tudo para se tornar um dos melhores reis de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Samuel diz para ele que tal dia viria, a tal hora viria sacrificar perante o povo para que Deus lhe desse vitória. Samuel, ao demorar, Saul pega o sacrifício e sacrifica, porque diz que o povo estava impaciente. E naquele momento que Samuel chega, Saul entra em desespero, segura nas vestes de Samuel quando ele está indo embora e rasga. Aí Samuel faz aquela declaração: assim como rasgaste o meu manto, assim o teu reino será rasgado. Tu não irás reinar mais sobre Israel. E desde então Deus escolheu o pequeno Davi, que se tornou o grande rei de Israel. Homens, mulheres que agiram por conta própria e não teve um desfecho bom. Que bom que Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle.
ok? Então o que nós podemos aprender nesse ponto 1, ponto 2? Que em primeiro lugar nós buscamos a Deus. Em primeiro lugar, o nosso recurso tem que ser Deus. A nossa força tem que ser colocada em Deus. A nossa dor tem que ser colocada em Deus. Já diz a palavra de Deus: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então é nele. É nele e esperar, confiar. É o que nós temos que fazer. Então aprendemos aqui com esta mulher, que primeiro gastou tudo, já não tinha recurso nenhum, para depois ir de encontro àquele que poderia resolver o seu problema, lhe trazer a cura que tanto ela precisava. No 1.3, cerimonialmente impura. Aqui agora é um contexto bíblico para você entender. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 15. Deixa eu abrir junto com você. Levítico, capítulo de número 15, do versículo 25 ao versículo de número 30. Aqui vai contar como é que era o cerimonial das israelitas concernente ao seu período menstrual, ao seu período de fluxo de sangue, como chama aqui a Bíblia. Antes de ler o texto, eu quero trazer essa memória, que nós estamos falando de quase 4.000 anos de história, ou 2.000 anos de história, até chegar em Jesus diante dessa situação dessa mulher. Hoje nós temos a facilidade dos absolventes. Hoje nós compramos em farmácias, nós compramos hoje em padarias, nós compramos no supermercado, nós compramos hoje em mercadinhos de bairro, onde a gente for, se a gente procurar, a gente acaba encontrando os absolventes, que hoje se tornou prático para as mulheres. Só que em Israel não havia esse mecanismo de facilidade. O que existia era a mulher ficar separada em uma tenda, em tendas, ou se fosse em um cômodo na sua casa, ficava separada no período menstrual. Por quê? Porque não tinha como conter. Não existia hoje a possibilidade de você conter. Então as mulheres ficavam consideradas cerimonialmente impuras, porque imagina elas saindo na rua, suas roupas sujarem de sangue. Então elas não saíam de casa. E a gente sabe que isso pode acontecer até nos dias de hoje. Uma menina que ainda vai se tornar moça, está na rua, o seu primeiro período menstrual chegar, sujar a roupa dela, ela fica constrangida na rua, a mãe constrangida. Então imagina isso aqui no meio de Israel. Por que se precisa falar isso? Para a gente entender a dimensão do que essa mulher viveu. Então nós temos que entender hoje. Você que é mulher, que está me ouvindo, você que é pai, que tem uma filha, sua filha pode passar por isso no meio de todo mundo e ela ficar constrangida. Acontece mais quando é a primeira vez, porque depois é mensalmente, então tem como controlar. A mãe está para ensinar hoje as redes sociais que ensinam do jeito correto. Mas imagina uma mulher no meio da rua com suas roupas sujas de sangue. Ficariam constrangidas. Por isso que elas ficavam reclusas. Elas ficavam separadas até parar o seu período menstrual, o seu período de fluxo de sangue. Esse é o contexto, comparando a história de Israel com os nossos dias de hoje, com as nossas facilidades. Ok? Então o texto de Levítico ele já dizia bem claro como seria. Aqui diz bem assim, ó. Também a mulher, quando jorrar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo, a sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Ou seja, já existia, dizia para Israel, toda menina israelita sabia que quando ela chegasse nesse período, se tornando moça, e todas as mulheres saberiam que ela ficaria separada por um período de 7 a 10 dias. Quando o fluxo fosse embora, ela tornaria a sua vida social normal. Lembra de uma história da Raquel, quando Labão vai atrás dela acusando Jacó de ter roubado os seus ídolos, e ela se senta sobre um baú onde estavam escondidos, e o seu pai diz bem assim,
eu quero que você se levante, porque eu quero ver se os meus ídolos estão aqui. Ela fala, pai, eu estou nos meus dias de separação. Então Jacó não abre aquele baú, e ali estava escondido o que Labão estava procurando, que foi furtado pela sua filha Raquel. Mas, só para você entender que ali ele não tocou, porque ali era o lugar que ela ficava, que era o período da sua separação. E todo homem respeitava. E não somente isso na rua poderia gerar constrangimento, como eu já disse. Só que se demorasse mais do que o normal, quando o seu fluxo passasse, ela teria que oferecer sacrifício, porque algo de errado estava acontecendo. Então ela tinha que oferecer o sacrifício, que o versículo 30 de Levítico capítulo 15 vai dizer bem assim: então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro pelo holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo e da sua imundiça perante o Senhor. Seria mais dizer, um agradecimento de dizer, o meu fluxo foi embora, comigo está tudo normal, então vamos oferecer um sacrifício de gratidão. Era muito mais um sacrifício de gratidão e para que a sociedade soubesse que aquela mulher podia voltar ao seu convívio religioso e social. Esse período. Então, muito importante, cerimonialmente, era esse contexto. Por isso que você entende, que eu entendo, lendo agora as Escrituras, já vai abrindo a nossa mente, porque que aquela mulher, ela toca em Jesus pelas costas, e ainda quando Jesus pergunta, que nós vamos falar um pouco mais na frente, mas é para entender o contexto, Jesus pergunta, quem me tocou? E ninguém se pronunciou, porque ela sabia que não deveria estar ali, porque cerimonialmente, ela como conhecedora da palavra, conhecedora aqui no caso da Torá, dos livros judaicos, ela sabia que tinha que ficar reclusa e quando acabasse tinha que ir primeiro ao sacerdote mostrar um sacrifício para poder estar de volta inserida na sociedade. E não era só para as mulheres. Você lembra quando Jesus cura os 10 leprosos? Qual é a ordem que Jesus dá? Vai e mostra ao sacerdote que vocês agora estão curados para que se ofereça o sacrifício. Então, em Israel existiam os cerimoniais. Tanto que Jesus diz naquele texto que foram curados 10, mas somente um voltou para agradecer pela sua cura. Mas a ordem de Jesus era mostra-se ao sacerdote que agora você não é leproso mais. Então não era somente para as mulheres, era para os homens também. Se passasse um período muito afastado da sociedade, por qualquer motivo, tinha que se apresentar ao sacerdote. E essa mulher não tinha apresentado ainda o sacerdote da sua cura, então ficou constrangida de se apresentar quem foi que lhe tocou. Mas vamos falar um pouquinho mais na frente. Quero ler um pouco da revista. Um dos vários problemas que essa mulher enfrentou por causa da doença era do âmbito religioso. Seu sangramento contínuo o tornava cerimonialmente impura. Já lemos Levítico 15. Ela não podia ter contato com outras pessoas, não podia sequer cumprimentar alguém. Levítico 16, 27. Durante 12 anos, essa mulher foi rejeitada pela religião, impossibilitada de participar do culto. Quantos hoje estão enfrentando no corpo e na alma? Quantos estão cheios de angústias e de sofrimento e pensam que não podem mais se aproximar de Deus, que Ele se esqueceu deles? Quantos estão impedidos? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem o leprosário, um lugar onde se fica aquelas pessoas que têm lepra nos dias de hoje. Quantas pessoas estão impossibilitadas de ir à congregação? Por exemplo, a pandemia nos afastou por um período de tempo. Abre, fechou, fechou, abriu, pode, não pode, vem, não vem. Antes mesmo das regras, afastamento de 1,5 m, máscara, álcool em gel, aferição de pressão, nós somos impedidos de estar cerimonialmente na igreja. E teve gente que ainda não voltou. Teve ainda congregações que não voltaram ao seu normal. Mas eu quero dizer para você que isso não afastou você de Deus.
afastou você do templo, mas de Deus não. Deus continua a um passo de fé, a um toque de fé para você. Você está num canal que traz conhecimento bíblico diariamente, 2 vezes por semana, aulas completas de 1 hora, 1h20, para que você cresça, te ensinando que Deus está ao seu alcance, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece o seu pensamento, ele conhece, ele está presente com você e ele tem todo o poder. Basta a você tocar no Yeshua esperado para que a sua renovação venha. Mas não deixe de congregar, não deixe. Quando voltar o período de congregar, vá e se alegre com os seus irmãos em comunhão. Mas por enquanto, aqueles que estão impedidos, estão me ouvindo, todos os dias, Deus está com você. Para concluir o primeiro ponto, a condição humana. Já falamos dessa condição humana e do cerimonial. Eu quero trazer algo aqui para você, que é uma palavra até difícil de mencionar, mas a gente sabe pouco sobre essa mulher. Mas nós acreditamos, vendo a ciência hoje, vendo a ginecologia falando, vendo toda a estrutura médica falando, que nós podemos acreditar que essa mulher, ela era uma mulher que tinha família. Sim, por que essa mulher, nós acreditamos hoje que esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha família? Porque nos relatos médicos, aqui o conhecimento médico agora, eu não sou médico, eu ouvindo os médicos falar, é que são raros meninas que começaram a ter o seu fluxo de sangue, o seu período menstrual e não pararam. É raro. É quase nenhum de você encontrar uma menina que começou a menstruar e não parou. É raro. Mas é comum você ter uma mulher que depois que ela gerou o seu neném, que ela engravidou, quando ela foi ter o seu neném, o seu período menstrual voltou ao normal e voltou ao normal que eu falo, começou a menstruar novamente e não parou mais. Esse problema, essa doença, eu vou ter que ler, que é uma palavra um pouco difícil. Adenomiose. Adenomiose é o nome desse problema. É que quando a mulher tem o seu filho, ela não para de menstruar. É continuamente. Por isso que olhando a ciência hoje, que é provado isso, tem até uma cantora do secular, famosa, que teve esse problema, e ela veio a público anunciar, eu não sei qual das duas, mas acho que é a Simone, da dupla Simone e Simaria. Ela teve o seu segundo filho, até uma menina, se eu não me engano, e depois que ela teve, ela não parou mais de menstruar. E aí foi no médico, porque eram muitas dores cólicas e o seu fluxo contínuo. O médico disse que ela tinha esse problema, adenomiose. E qual era a solução para isso? E qual é hoje a solução para isso? Existem paliativos, remédios, tratamentos alternativos, mas que não é sinal de resolver o problema. Mas o problema eficaz hoje é você tirar o seu útero, tirar o seu ovário. Só que nós sabemos que isso é muito evasivo, porque tirando o útero, tirando o ovário, a mulher não pode mais ter filho. Por isso que essa é a última opção, mas hoje é a opção que resolve o problema do fluxo de sangue. Por isso que quando nós olhamos para essa mulher do fluxo de sangue da história de Jesus, acredito que ela já era casada, ela teve um filho, e na gestação, quando ela teve o seu neném, ela teve esse problema, adenomiose, que não parou mais. Porque isso aqui, por mais que você talvez não conheça, coloca aí, dá um Google depois aí mesmo no YouTube, tem canais de médicos explicando que isso é mais normal do que nós pensamos. Então essa mulher, eu acredito que tinha filhos, ou pelo menos um filho, e esse problema aconteceu pela essa doença conhecida hoje como adenomiose. Perdão porque estou lendo, porque eu não sei pronunciar, mas é isso, e a solução era tirar o útero. Então imagina isso aqui há 2000 anos atrás. Como que uma mulher seria
curada do seu fluxo de sangue. Se a cirurgia só surgiu agora há pouco, muito tempo depois. Então a única solução para essa mulher era o Yeshua. O Yeshua esperado para tocar em sua veste e ser curada. Tá bom? Então é o que eu acredito. Que essa mulher, ela teve este problema e ela tinha uma família e ficou reclusa de sua família depois que teve o seu neném. É o que eu acredito. Porque mesmo que desde a sua juventude ela menstruasse, era um milagre. Jesus ela pôr a mão em Jesus e ser curada. E também se ela tivesse um filho, como eu acredito que ela teve, e ficar com esse problema de saúde, também só Jesus podia resolver o seu problema. É só um conhecimento a mais para mim e para você. No nosso ponto 2, os efeitos da fé. Muito se fala de fé, mas difícil é a gente viver na fé, colocar a nossa fé em ação. Mas vamos aprender um pouco mais sobre essa mulher no aspecto da fé. A nossa revista diz: a mulher que tinha um fluxo de sangue não se deu por vencida, apesar das adversidades, ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencendo a multidão e chegando ao seu Salvador, tocar nas vestes de Jesus. Vamos ver o nosso 2.1. Vencendo os preconceitos. Sim, ainda existe muito preconceito. Aquele que está fedido. Eu já tive o privilégio, essa é a palavra, de estar à frente de 2 igrejas, e uma delas era no bairro muito pobre, e às vezes entravam bêbados, entravam mendigos, pessoas extremamente fedidas, e as pessoas não queriam sentar ao lado deles. Ou me lembro uma vez que um senhor, ele chorava muito, suas lágrimas, e a gente foi lá, pegou papel higiênico, limpou o seu nariz, senta aqui, ouça a palavra de Deus, e por algumas condições nós queremos nos afastar. Mas eles expressam a sua sujeira física, mas às vezes existe a sujeira espiritual que nós nos acomodamos. E mais que nos preocuparmos com as sujeiras externas, teremos que nos preocupar com a sujeira interna. Esta semana eu falava com a minha esposa, aquele texto que contamina o homem não é o comer sem lavar as mãos, mas o que sai de sua boca. Né? E a gente conversando, e a gente falar que a importância de lavar a mão. Se você falar isso para uma pessoa, para um médico hoje na pandemia, tudo que chega tem que lavar a mão, põe álcool, põe o gel, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. Mas que contexto Jesus estava dizendo? As pessoas estavam preocupadas com aquilo de comer, se lavava a mão, se não lavava a mão, mas não estavam preocupadas com o que estava dentro. Essa é a lógica. Sabemos a importância, Jesus sabe da importância de lavar as mãos, mas ele está trazendo a menção que às vezes a sujeira externa é o que nos contamina de verdade. Mágoas, rancores, maus pensamentos, isso vem tudo da onde? De dentro. Então, precisamos ter mais consciência que esses preconceitos às vezes afastam as pessoas, porque elas são mal cheirosas, porque elas não têm roupas limpas, porque o seu hálito não é agradável. Tudo isso é fácil de resolver. Você dá um banho, você corta o cabelo, limpa os ouvidos, você escova os dentes, você dá uma veste nova e pronto. Mas e o interno? Como que nós podemos limpar o interno dessas pessoas? Como é que nós podemos limpar? Só quem limpa o nosso interno é Jesus. Por isso que o texto é bem claro, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então, precisamos limpar. E só existe uma maneira de nós limparmos de toda essa sujeira: tocar em Jesus. Olha o que diz a nossa revista no ponto 2.1. Vencer os preconceitos. Por causa da sua situação de impureza, aquela mulher vivia à margem da sociedade judaica.
A enfermidade a prejudicava em todos os aspectos da vida. Ela não poderia estar no meio daquela multidão. Por esse motivo, ela veio por trás. Marcos 9, 20. A sua atitude de tocar na orla das vestes de Jesus foi uma mescla de fé e sabedoria e coragem. Olha só. Preste atenção nessas palavras. Sabedoria, fé e coragem. Indo na sequência, primeiro ela gerou fé, depois teve a sabedoria e depois teve coragem. Por que falamos de fé? Porque ela disse, se eu talmente tocar, serei curada. A sabedoria que Deus lhe fez lembrar que o Messias esperado, o Yeshua esperado, poderia, nas suas vestes, teria cura. E coragem de ir. Então não basta a gente ter fé sem sabedoria, para saber como agir. E não adianta a gente ter sabedoria se não tiver coragem de agir. Então essa mescla de fé, sabedoria e coragem, ela tem que andar junto conosco. Tem que estar caminhando junto comigo e com você. Fé, sabedoria e coragem. Aqui o bispo Samuel continua colocando. Para se aproximar de Jesus, é preciso ter fé, pois ela nos ajuda a vencer as barreiras. Muitas vezes são dificuldades impostas pelos homens ou pelas circunstâncias da vida, mas não por ele, pois Deus não faz acepção de pessoas. Sua vontade é que o homem se aproxime dele. Livro de Atos, capítulo 10, versículo de número 34. Vamos ver aqui, ó. Livro de Atos 10, versículo de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Então, a circunstância da vida pode nos afastar, querer nos afastar de Deus. Existe sim alguns cerimoniais que precisam ser tratados, como eu falei das pessoas que chegam mal cheirosas. Tem igreja que não tem suporte, um chuveiro, uma roupa de stand-by, podemos dizer assim, para aqueles que chegam fedidos, a gente poder dar um banho, a gente poder dizer, veste as suas roupas, senta aqui, que assim como as suas vestes carnais estão limpas, agora Deus vai te limpar, sobe para o culto e recebe. Tem igreja que não tem, mas nós temos que estar preparados para isso. Temos que se preparar, porque essas pessoas estão sedentas da presença de Deus, e o cerimonial e a sociedade têm afastado essas pessoas de ter um encontro real com Cristo. E essa mulher, ela foi impedida, mas ela usou fé, sabedoria e coragem. Fica nesse ponto 2 com essas três palavras: fé, sabedoria e coragem. No 2.2, aqui, vencer a multidão. Para vencer a multidão, ela não sabia que ia vencer a multidão quando gerou fé. Mas ela começou a pensar que poderia vencer a multidão quando começou a ter sabedoria como chegar. E depois de ver a multidão, ela teve que ter coragem. Então vamos ver como a gente vence a multidão? Por onde Jesus passava, as multidões rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que tocavam aqui eram sarados. Onde é que está isso? Vamos ver? Marcos capítulo 3. Marcos capítulo de número 3. O versículo de Marcos é o versículo de número 10. E eu estou folheando Bíblia junto com você porque é uma escola bíblica dominical. Versículo 10. Porque tinham curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Olha, e o espírito imundos, vendo-os, prostraram-se diante dele, caíram dizendo: tu és o Filho de Deus. Então as pessoas, aqui no livro de Marcos, capítulo 10, vamos ver outro versículo de Marcos. Marcos capítulo de número 6, 56. Vamos ver.
Mais um versículo, ó. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e assim todos os que lhe tocavam saravam. Então não foi somente essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus. Muita gente acreditou que poderia tocar em Jesus. E lembrando que a história de Marcos que nós temos como base é o capítulo de número 5. E a história que muitos tocavam é o capítulo de número 6. Será que esta mulher não incentivou ou encorajou outros a tocarem? Depois que Jesus para a multidão e diz: quem me tocou, e diz: mulher, tu estás curada deste mal? Será que ela não foi a precursora de uma fé que Israel estava precisando, sabendo que o Messias, o Yeshua, quando viesse, traria saúde sobre as suas vestes? Quem sabe não é você que vai levar essa esperança para o seu lar, para a sua casa, para a sua igreja, para o convívio que você vive, dizendo: eu toquei e fui curado, você também pode tocar e ser curado? Deus pode estar querendo curar você para que você cure a outros. Esse foi o ponto 2.2. Agora vamos para o ponto 2.3. Um toque especial. Sua impureza não impediu o seu alvo. Sua falta de dinheiro não foi obstáculo. Sua debilidade não lhe roubou a fé. Apesar de todas essas barreiras, essa mulher foi até Jesus sem se importar com mais nada. Além de vencer os preconceitos e a multidão, ela precisava vencer mais um desafio: tocar em Jesus. Esta é uma realidade bastante frequente nos dias de hoje. Muitos começam bem a caminhada, mas não terminam. Estabelecem metas e propósitos, porém desistem facilmente ou às vezes muito próximo de alcançar a bênção. Tocar em Jesus era o último passo do seu recurso, mas o seu principal objetivo naquele dia. Algo poderoso aconteceu. Saiu virtude do mestre e foi imediatamente curada da enfermidade que lhe afligia há 12 anos. Vamos meditar aqui. Ela tinha algumas metas. A meta diz: se tão somente tocar. Só que mediante se tão somente tocar, só que talvez ela não tivesse noção de quantas pessoas ela ia ter que enfrentar. Porque como ela estava reclusa, talvez ela não soubesse que a multidão seguia Jesus. Mas já tinha ouvido desse Jesus. Mas não tinha dimensão porque não frequentava, ela não podia frequentar o ambiente que Jesus frequentava. Então quando ela toma atitude: se eu tocar nas vestes deles, eu serei curado. Só que aí agora ela olha a multidão. A multidão é empecilho? Com certeza. Mas só que a multidão não era o objetivo dela. Quem era o objetivo dela? Jesus. Então quando ela diz: Jesus está lá no meio, essa multidão não é o meu objetivo, o objetivo é Ele. Então eu vou romper a multidão. Eu vou sair por aqui e a primeira oportunidade que eu tiver, eu tocarei. Porque, como diz o bispo Samuel, ele diz aqui, ó: tocar em Jesus era o último passo do seu processo. Tocar em Jesus. Qual o seu problema? Qual é as circunstâncias que está impedindo que você avance? Quais os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus planos? Se você olha para o seu alvo e tem algo impedindo o seu alvo, você tem que dizer: esse é o problema que me impede de chegar no meu alvo. Mas ele não é o meu alvo. Então eu tenho que dar a volta, eu tenho que passar por baixo, passar por cima, eu tenho que criar algum meio para que eu possa chegar ao meu alvo. Então não desista do seu objetivo. O seu objetivo, o nosso objetivo como crente, como cristão, é os céus. E para chegar nele,
e enfrentaremos diversos obstáculos. Mas porque eu estou vendo o obstáculo aqui e o céu está lá, eu vou parar? De maneira nenhuma. A pandemia não pode me parar do meu alvo final. O meu alvo não é a pandemia, o meu alvo é Cristo. O meu alvo não é ficar recluso dentro de casa para não me poder contaminar. O meu alvo é Cristo. Então, dentro de casa, na rua, impedido de congregar com os meus irmãos, por enfermidade, por falta de emprego, seja qual for as circunstâncias, não pode me impedir de chegar ao céu, porque o céu é o meu alvo. O alvo dessa mulher era o céu, era tocar em Jesus. E a multidão não foi empecilho, teve dificuldade, mas não é o objetivo final. É isso que eu quero que você entenda. Não é o seu objetivo final. A multidão, a pandemia, o desemprego, o seu objetivo final é Cristo, é a cidade celestial preparada para mim e para você. Quem precisa da cura é você. Quem tem que enfrentar a multidão é você. Haja com fé. Sabedoria e coragem já falamos. Haja com fé. Não olhe para os problemas, mas olhe para Cristo, porque o seu alvo é Ele. E Ele quer que você o acerte. Ele quer que você chegue até o fim. E posso dizer o que disse o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Terminei a carreira e mantive a fé. Ponto 3. Desfrutando os benefícios da fé. Nossa revista nos diz: é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Hebreus 11, 1. Ela é o alicerce sólido da vida cristã. A palavra de Deus nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso texto áureo, Hebreus 11, 6. Neste capítulo veremos os benefícios que esta mulher desfrutou por causa da sua atitude de fé. Lucas 8, versículo 48. Vamos ler o que está escrito no livro de Lucas. Lucas 8, aqui, ó, Lucas 8, 48, que nos diz assim: e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela foi buscar cura. Jesus lhe dá algo que ela não foi buscar. Você preste atenção, você consegue mensurar o que eu e você buscamos e o que Deus tem para nos dar? Essa mulher foi buscar cura. Ela não queria ser salva. Ela queria voltar à sociedade, ela queria voltar, como eu creio, a conviver com sua família. Mas Jesus diz para ela, registrado no livro de Lucas, versículo 48, primeiro chama ela de filha. Quanto tempo ela passou sem ser chamada de filha? Somente de imunda, imunda, impura, imunda, impura. E aí Jesus vem dizendo para ela: filha, opa, já ganhei o dia. 12 anos sem ninguém me chamar de filha? Filho, quando você chama filho, você está dizendo: é meu, é próximo, é íntimo. Está entendendo o que Deus está te chamando hoje? De filha, de filho. É de filho que Ele está te chamando. Jesus diz, dizendo Lucas, que primeiro Ele disse: tem bom ânimo, ou seja, se anime. Se anime. Será que quantos de nós ficamos tristes no decorrer da nossa vida e essas pessoas, palavras pessimistas, vai piorar, vai piorar, vai piorar. E Jesus começa a dizer, primeiro essa mulher no versículo 48, tem bom ânimo. Em segunda coisa que ela não fazia tempo que não ouvia, para ela ter bom ânimo. E a segunda coisa que ela não ouvia era o quê? Filha. Próxima, junto. Convívio social. Jesus reentregou ela à sociedade, chamando ela de filha. 48, ele continua: a tua fé te salvou. Oi? Reconheceu o que ela tinha? Fé. Olha o que ela disse, que Jesus disse para ela. Olha a grandiosidade desse versículo. Jesus reconheceu que ela tinha fé e Jesus disse para todos que estavam ali: essa mulher tem fé. E porque ela tem fé, ele está dizendo: a tua fé te salvou. Você veio buscar cura, mas eu estou te dando salvação.
Você veio buscar a solução do teu problema, mas eu estou te dando salvação. Você veio buscar emprego, mas eu estou te dando salvação. Você veio buscar reabilitação das drogas, mas eu estou te dando salvação. Você veio sair da pornografia, mas eu vim te dar salvação. Você veio sair das drogas, mas eu estou te dando salvação. É isso que ele está dizendo para mim e para você. E ele termina o versículo dizendo algo que aquela mulher não tinha há muitos anos, que talvez você não tenha há muito tempo. Vá em paz. Vá em paz. Fique em paz. Esteja nesse canal em paz. Tenha bom ânimo. Seja filho. Mantenha a sua fé. Seja salvo e fique em paz. Esse é o aprendizado do nosso capítulo, do nosso ponto 3. Só a introdução. Perdão se me emocionei. Mas imaginar a grandiosidade de Deus não dá para ficar alheio, não dá para ficar sem senti-lo, sem imaginar o que Ele pode fazer por mim e por você. Mas vamos para o ponto 3.1. Experimentar o poder de Deus. Por causa do seu toque especial no vestido de Jesus, dele saiu virtude e ela foi curada. O texto de Lucas, do versículo 15, 19, 26 e 27, nos ensina que se uma pessoa imunda tocar-se em outra, a pessoa tocada se tornaria imunda. Esse era o contexto. Aquela mulher, ela não poderia tocar numa pessoa, porque senão aquela pessoa ficaria imunda. Verdade? Bíblica? Sim. Levítico protegia? Sim. Jesus diz isso bem claro? Sim. Só que aí, nós temos aqui, é maravilhoso como o toque dessa mulher nos revela quem Jesus é. Nosso mestre é tão puro que em vez de sujar-se com o toque da impureza, ele purifica o que está sujo ao tocar. A lógica é, eu não posso tocar no impuro, senão eu fico impuro. Aí vem o meu Jesus dizendo, você está impuro, toque em mim, porque eu sou puro, ao ponto da tua impureza se tornar pura, em vez de você me deixar impuro. Aprendemos com essa mulher os benefícios, desfrutando os benefícios da fé. Quando eu toco em Jesus, os meus pecados não contaminam ele, mas os meus pecados, eles são limpos, porque ele é limpo, ele é santo, a sua santidade me purifica, a sua santidade me limpa. Esses são os benefícios. Eu quero ler algo aqui que o comentarista colocou. Jesus reconheceu que foi um toque diferente. Como alguém disse, a carne aperta, mas a fé toca. Ele sabia que a fé o tocara, porque ele sentiu uma efusão de poder, o poder para curar a mulher. Ele percebeu que poder saiu dele. Não se tratava, na verdade, que ele tivesse menos poder que antes, mas simplesmente que lhe custou algo, a cura. Não é porque o texto está dizendo saiu, ficou fazendo falta. Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais se tira água, mais ela jorra. Quanto mais cura sai de Jesus, mais cura tem. Está sempre repondo, sempre repondo. Então, ao sair, não é uma expressão de dizer se saiu, fez falta, saiu, cadê? Não. Ele está dizendo que se renovou, renova. Você pode pedir cura o tempo todo, buscar cura o tempo todo. Quanto mais você busca, mais ele tem para nos dar. O 3.2, reconhecimento público da fé. Quero ler o texto. 12 anos, aquela mulher esteve oculta a todos. Agora, ao sair virtude de Jesus, ela que estava sendo apertada e oprimida pela multidão. Lucas 8,45.
busca saber quem o tocou. A pergunta de Jesus: quem é que me tocou? Deu oportunidade para que a mulher testemunhasse do favor de Deus. Jesus sabia quem o tocara, mas expôs a mulher diante de todos para reintegrá-la à vida e à comunhão social religiosa do seu povo. Seu objetivo não era constrangê-la. Ao ouvir o depoimento da mulher, o mestre fez um elogio público da sua fé. Ele disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vá em paz. Sua cura não aconteceu com um passe de mágica, mas sim porque creu nele e seu poder se manifestou. Alguém podia dizer: Jesus constrangeu essa mulher, ele não sabia que era mulher, por que ele chamou ela para perguntar quem foi, sabendo quem ele é, onisciente como é? Simples. Lembra que eu falei no começo que todo leproso, todo aquele que estava imundo, todos aqueles que eram pecadores, que foram tirados da sociedade, primeiro tinha que se mostrar ao sacerdote para poder viver, ser reintegrado à sociedade? Foi o que Jesus fez. Porque Jesus é quem? Meu conhecimento com seu conhecimento. É o nosso sumo sacerdote. Então ela se mostrou ao sacerdote. E quem era o sacerdote? Aleluia! Jesus. Se a lei mandava que ela se apresentasse ao sacerdote, então Jesus estava dizendo em alto e bom som: eu sou o sacerdote. Apresente a mim, mulher. Porque eu vou te colocar de novo, vou te inserir na sociedade. Porque o sacerdote tinha essa autoridade biblicamente. E Jesus insere essa mulher na sociedade. Jesus é aquele que nos traz, nos faz habitar de volta no meio dos nossos. Não importa a impureza que cometemos, se tocarmos nele pela fé, e a pureza foi interna, é externado afora, e nós seremos curados publicamente, e ele nos coloca de volta na sociedade. Ele é o sacerdote que essa mulher teria que se apresentar, e ela se apresentando, ele diz: ela agora está curada. Os 12 anos que ela passou reclusa, agora eu coloco ela de volta na sociedade. Mas olha o que Jesus nos ensina. Confesse que você era pecador. Confesse que Ele é o teu Salvador. Confesse que você precisa dele para ser reintegrado na sociedade. Meu Deus, eu estou fugindo aqui, irmãos do céu. Perdão, mas eu sei que é uma aula e muitos querem parar aqui para anotar, para ir para a escola dominical, mas falar dessa grandeza que Deus faz com a gente, tira a gente do lamaçal de pecado e nos coloca de volta para habitar entre príncipes e habitar na sociedade. Só quem nasceu em berço evangélico, irmão, talvez alguns não entendam, mas quem foi do mundo, que viveu sujo, imundo, impuro, sabe o que é ser reintegrado à sociedade. Aqueles que já foram drogados, aqueles que eram prostitutas, aqueles que já foram presos, aqueles que foram viciados em qualquer coisa e foi recluso da sociedade. Quando encontra isso aqui, irmão, não dá para não sentir, não dá para não ser grato. Mas Deus, ele nos coloca de volta através do seu Filho a viver na sociedade. Mas vamos continuar. Está encerrando. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva. Faça o YouTube direcionar esse canal para outras pessoas que queiram aprender a palavra de Deus. Estão precisando da palavra de Deus. Toda segunda-feira, lições novas. Toda terça, aula ao vivo. Todo dia de manhã, um devocional, uma leitura complementar ou uma leitura diária para o seu crescimento. Esse canal quer propagar o Evangelho de Cristo e trazer as pessoas de volta ao convívio social, porque tocar em Cristo é querer que as pessoas voltem a estar em sociedade, em ambiente de família, ambiente religioso, ambiente que Deus habite. Então, para você não custa nada, para nós custa muito impulsionar esse canal. Comente, nem que seja
Glória. Amém. Que isso vai ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo. Que Deus te abençoe. Mas ainda não acabou. 3.3. A certeza da salvação e de paz. Diz assim: tocar em Jesus pela fé resulta em receber bênçãos. Confessar publicamente a fé em Jesus Cristo resulta em ser fortalecido na certeza da salvação. Quando tocamos em Jesus pela fé, recebemos sua paz. Aquela mulher, outrora atribulada e assolada por causa de uma enfermidade, recebeu do Mestre muito mais do que uma cura. Através da fé, ela teve sua autoestima renovada e desfrutou das benesses da salvação e da paz. Ainda hoje, muitos procuram solução para os seus conflitos espirituais no dinheiro, nas boas ações, na obediência a ritos religiosos, entre outros, em vez de unicamente confiar em Cristo. Somente Jesus pode proporcionar ao homem a salvação e a paz. Somente Jesus. Não são os ritos religiosos, não é o sal, o lenço, o azeite, o óleo, a toalha que vai lhe trazer a paz, a salvação que Jesus tem para dar. É Jesus. Jesus, ele é o centro, ele é o único. Eu não posso usar de artifícios, moletas para chegar a Jesus. Pode ter uma multidão me impedindo, mas a multidão não é o meu alvo. O meu alvo é Jesus. E eu vou tocá-lo na sua orla e serei curado de dentro para fora. Nossa conclusão. Chegamos à nossa conclusão. Tocar em Jesus trouxe nova vida para essa mulher em todos os aspectos. A ressurreição foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor, a paz que não teve em 12 anos. Em segundos, com apenas um toque de fé, ela alcançou. Toda angústia, todo sofrimento que você passou na sua trajetória, em um instante, um segundo em tocar em Jesus, você poderá ser restaurado. Aprenda com a mulher do fluxo de sangue. Rompa as barreiras. Tenha fé, sabedoria e coragem. Saiba que o seu alvo não é as falácias. O seu alvo não é a multidão. O seu alvo é Cristo. E só você pode ser impedido de tocar nele por você mesmo. Porque nenhuma multidão, nenhuma adversidade, nada pode impedir de você tocar em Jesus. Então toque e seja restaurado, seja curado. E aprenda com esta mulher que foi buscar cura e encontrou com ânimo, encontrou ser chamada de filha, encontrou salvação e encontrou a paz. Que no dia de hoje o Senhor continue te abençoando. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe, que você toque na sua orla pela fé. Eu te espero amanhã de manhã com o nosso devocional e amanhã à noite a nossa sala de aula ao vivo. Por aqui, Tony Pinho, que Deus te abençoe e que você toque nele pela fé.